Carlos Juliano Barros, colunista, né, especializado em questões do trabalho. Carlos Juliano, bom dia. O Carlos Juliano escreveu uma coluna, que está entre as mais lidas do UOL na manhã de hoje, em que ele explica por que alguns sindicatos nos Estados Unidos têm apoiado o tarifaço de Donald Trump. Bom dia, Juliano. E por que esses sindicatos têm apoiado o tarifaço de Trump? Por que trabalhadores que fazem sistemática oposição a Trump, inclusive nos Estados Unidos, votaram em Biden e tudo isso mais, estão apoiando o tarifaço? Bom dia, Sakamoto. Bom dia, Josias. Prazer estar aqui com vocês. Pois é, né, assim, acho que o tarifaço do Trump, ele tem embolado, né, tem embaralhado o espectro não só econômico, mas também político, né, e confundindo aí uma série de visões de mundo. Os sindicatos nos Estados Unidos, né, assim, boa parte deles faz oposição ao Trump, né, sobretudo em questões como política migratória, e também porque o Trump, que é um inimigo declarado, né, dos sindicatos, vem atuando deliberadamente para enfraquecer proteções trabalhistas. Teve o caso, por exemplo, né, da demissão em massa dos servidores federais, tem os atentados da gestão Trump contra o Medicaid, né, as políticas de saúde, né, que foram construídas pelos governos democratas, mas nessa questão específica das tarifas, né, existem alguns sindicatos, sobretudo aqueles que são ligados mais à indústria, que defendem, né, a política de tarifas, mas é importante dizer assim que não é uma adesão total, né, e irrestrita ao que o Trump faz, né, assim, eles questionam algumas tarifas, não há, por exemplo, até agora não houve um posicionamento claro, por exemplo, sobre as tarifas com relação ao Brasil, por exemplo, mas, assim, principalmente os sindicatos, né, ligados à indústria e à indústria automotiva, né, à indústria automobilística nos Estados Unidos, eles, né, defendem essa ideia de que é preciso acabar com o desastre do livre comércio, né? E aí eu me refiro, por exemplo, ao Shawn Fain, né, que é um sindicalista muito conhecido nos Estados Unidos, conhecido inclusive pelo seu estilo muito agressivo de negociação, de conduzir uma série de greves, né, enfim, de bater mesmo, né, assim, nas empresas. Ele escreveu um artigo para Jacobin, né, aquela revista, que é uma revista muito importante no campo político da esquerda, defendendo as tarifas como um primeiro passo para acabar com o que ele chamou de desastre do livre comércio. E aí ele se apega a alguns dados, né, assim, nos últimos 20 anos, né, mais de 60 fábricas foram fechadas nos Estados Unidos. E aí, assim, no caso dos Estados Unidos tem uma coisa importante, eu já concluo a minha primeira fala aqui, que é a questão dos tratados de livre comércio com os países ali da América do Norte, né, México e Canadá. Então, a gente tinha o NAFTA, né, até pouco tempo atrás, que previa esse livre comércio entre esses países, que foi sucedido pelo o SMCA, né, que é o novo tratado de livre comércio com Canadá e México. E aí, assim, o Shawn Fain, né, ele é muito claro em dizer, ó, a culpa não é dos mexicanos, ele não tem uma posição xenófoba, né, não é que ele está dizendo que os mexicanos são culpados, né, enfim, ele não comunga aí dos mesmos ideais da extrema-direita, né, americana, mas o que ele diz é, olha, a gente tem umas fábricas que estão transferindo a produção para o México, pagando salários irrisórios. Tem um caso bastante emblemático, que é da Stellantis, né, a Stellantis fechou uma fábrica em Michigan, que é um polo automobilístico importante, em outubro do ano passado, pagava $37 por hora para cada trabalhador americano e passou a pagar $3 para os mexicanos, né? E ele diz, ó, as caminhonetes não ficaram mais baratas, as condições de trabalho no México não melhoraram, o que está acontecendo é que os mexicanos estão sendo explorados e quem está embolsando isso são os empresários, né? Então, é mais ou menos esse o pano de fundo, né, dessa posição dos sindicatos aí, de alguns sindicatos nos Estados Unidos. Carlos Juliano Barros, colunista aqui do UOL, queria agradecer a participação aqui no UOL News. Obrigado. Obrigado, Sakamoto. Bom dia. Valeu, Josias. Abraço. A gente está indo para um rápido intervalo para quem acompanha o UOL News pela TV, para quem está na internet, continua aqui que a gente segue o programa. Josias, esse ponto que o Carlos Juliano trouxe, ele tem uma coisa, ele é interessante porque mostra também que a complexidade de tudo isso, né? A gente tem uma complexidade global, geopolítica, né? Tem tarifa de um lado, tarifa do outro, pega daqui, pega dali, impulsiona, empurra um para o colo do outro.
Mas dentro dos Estados Unidos também é uma questão, também tem outros pontos, né? Porque o Trump, isso mostra uma coisa, que o Trump ele consegue, de certa forma, apoio popular com relação às tarifas, porque você tem uma parte da população que não viu os resultados da globalização. E aí ele conseguiu se eleger nesse discurso e ele continua tendo tração com esse grupo, né? É verdade. Agora há uma ilusão, né, Sakamoto, de que os Estados Unidos vão voltar a uma realidade que não existe mais, né? Eu li há tempos atrás no Financial Times que em 1810 alguma coisa em torno de 80% da força de trabalho dos Estados Unidos estava na agricultura. Nessa ocasião, estamos falando de 1810, 3% estava na manufatura, 16% da mão de obra estava no setor de serviços. Na década de 1950, a participação na agricultura cresceu para 12%, manufatura foi a 24% e o percentual de americanos empregados no setor de serviços chegou a 64%. E em 2020, a participação do emprego nesses três setores ficou em 2%, 8% e 91%, respectivamente. E a grande maioria se deslocou para serviços, 91%. E aquele antigo emprego fabril da velha agricultura nos Estados Unidos, ele migrou, ele foi para outros países. Os Estados Unidos adotaram um comportamento de país rico, né? E foram fabricar em países pobres aquilo que não precisam fabricar lá, não é? Então, voltar a ideia de que você vai restabelecer essas fábricas antigas, vai voltar a empregar operários nos moldes de antigamente, isso é uma ilusão, até porque não interessa mais ao modelo produtivo que foi impulsionado por esse livre comércio, que, aliás, prosperou no mundo graças aos Estados Unidos. Os Estados Unidos foram a grande força motriz desse modelo de desenvolvimento econômico, que tinha na OMC um órgão regulador. Como a China cresceu muito, eles esvaziaram a OMC e agora o Trump está revivendo esse sonho, que é um sonho irrealizável.